Olá pessoal, mais uma Ação e Reação, 30 de agosto, terça-feira, tempo calor em Santos. Para você que acompanha o programa dos Estados Unidos, né, como a Dona Rosa, para você que, como Mário Gil, cantor, aí, artista internacional, que vê o programa pelas mídias sociais, lá de Portugal, para você do Rio de Janeiro, de Cuiabá, que sempre está aqui participando do programa, está calor na Baixada Santista. Hoje nós estamos aqui tristes com a morte do presidente do Santos, Samir Jorge Abdurraqui, ex-presidente do Santos. O mandatário não resistiu, teve um câncer e faleceu na tarde de segunda-feira. Estava internado no hospital Guilherme Álvaro. O velório está sendo agora no memorial. Aí o Samir, né, presidente do Santos Futebol Clube, foi vice-campeão brasileiro em 2005. Ele foi responsável pela iluminação da Vila Belmiro e a melhoria do gramado também na sua gestão, né? Samir, que era um cara bacana, né? Gostava muito de conversar, bater papo, era um conselheiro ativo no Santos, né? E infelizmente nos deixa aqui, né? A família, nossos pesares aí, e que Deus o receba no Oriente Eterno. Hoje, para fazer o programa aqui, o nosso comentarista João Vilela, né? Está queimado, foi para Águas de Lindóia, na convenção do CDL Santos Praia. Não tem nada de queimado lá, Nicolau. Não teve? Filete, mas tá queimadinho, hein, João? É minha cor, filete, não tem jeito. Cor. Já nasceu não assim. Tomou um solzinho na piscina lá de Águas de Lindóia? Não solzinho nenhum. Que o Nicolau Bey, que é o presidente do CDL Santos Praia, falou hoje que essa convenção é mais festiva na rádio. É uma convenção festiva. Tem as duas partes, né? Tem a parte mais várias palestras muito boas, inclusive com o Samidani, que é aquele consultor da Globo News, é um consultor forte dessa parte de economia, palestras muito boas, realmente. Todos os CDLs do estado de São Paulo estavam lá? Isso, a ideia é essa, é a federação, né? Quantos participantes? Eu não sei te falar exatamente, mas é bastante gente, gente. Eu vi uma foto do Zé Geraldo lá também, que estava passeando. O Zé Geraldo estava lá. Estava passeando, grande Zé Geraldo. Lá acompanhou a gente, lá certo. Também. Quantos ônibus de Santos foram? De Santos eu não sei, Guarujá foi bastante ônibus, daqui do Gonzaga, a gente foi de carro, a gente não foi de ônibus. Depois você conta a peripécia da volta, tá? Tá bom. E também o meu amigo Rodrigo Hernandes, do Projeto Cuíca, veio aqui hoje a brilhantar o programa, tudo bem? Tudo ótimo, Eduardo e João, é um prazer estar aqui para falar com vocês e a gente bater um papo bacana nessa tarde. O Rodrigo, eu tenho experiência positiva com o Rodrigo, que ele fazia parte lá da empresa Pink, né? Não sei se ela participa lá com a Pink. E eu participei fiz uma pequena participação de uma grande elaboração deles no projeto contra o tumor de mama e tal, e nós ganhamos o segundo lugar, né, a empresa Pink ganhou o segundo lugar num projeto de mídia que eu participei como... Você está certo, nós ganhamos, você fez parte. Quem ganhou foi a Pink, né? Eu fui um pequeno colaborador, né? A Pink é fundada pelo Olavo Castanheira, um grande amigo. Nós estivemos juntos ali 2 anos trabalhando, a Mari Barros. E nós conseguimos, ano passado, pela primeira vez, participando do Prêmio Elemídia, que é um prêmio de relevância na cidade. Relevância. A gente convidou amigos relevantes para nós e para a cidade para participar desse movimento e levamos o caneco, né? Segundo lugar é muito relevante para a gente. E foi engraçado porque falaram para mim, olha, Filete, você tem vergonha de tirar a camisa, porque vai ter que tirar a camisa e tal, né? Beleza, não, tira a camisa, não tem problema, tal, né? Não estou com aquela forma de 30 anos, mas dá para queimar. Aí eu falei para ele, beleza, eu tiro a camisa, não tem problema. Aí eu cheguei lá e eu fui o último, né? Sim. Então foi o Fabião, não tirou a camisa, mas eu não vi os outros gravarem, né? Era uma propaganda de tumor para a mulher fazer palpação, autoexame, onde homens falaram para a mulher, faça o autoexame. Sim. Aí o Fabião pôs a mão por dentro, o outro não sei o que. E eu não sabendo de nada, né? Arrancou a camisa. Eu cheguei lá para gravar, falei, todo mundo arrancou a camisa, né? Aí eu cheguei lá, fui de blazer, tirei o blazer, joguei o blazer, tirei a camisa e tal, e depois passou isso no dia que a Pink... Mas foi tranquilo? Quantas pessoas tinham ali? Mil e alguma coisa? 2.000 pessoas lá no negócio, né, João? 2.000 pessoas. Aí tu chega lá, 2.000 pessoas, todo mundo lá, o Fabião, pôs a mão aqui. O outro, aí chego eu lá, jogo o blazer, tiro a camisa, pá, todo mundo, né? Quer dizer, aí eu fiz a gravação pensando que todo mundo tinha feito desse jeito, mas acabou ficando diferente, o folgado, né? O folgado, mas foi bacana, muito legal. Foi bacana. A gente deixou aberto para que cada um fizesse da forma que achasse melhor. Exatamente. E com certeza contribuiu para esse ganho. Tá certo. Bom, como é que esse projeto Cuíca? É um projeto conhecido de ajuda para as pessoas, né? O Cuíca ele surgiu em dezembro de 2015, é um movimento que nós construímos para trazer para Santos um novo
formato de alto impacto e desenvolvimento social, através da educação. A gente acredita em pilares de educação que complementam o sistema atual, que é o sistema de ensino cognitivo, que é o que a gente enxerga hoje nas escolas. A nossa visão é que a educação ela precisa também ser reformulada, dando empoderamento, compreensão socioemocional. No resumo da ópera, dar para esse jovem, para nós, um novo olhar, um novo formato de absorver o que eu olho e executar. Essa tríade promove aprendizado com competências como liderança, como comunicação, gerenciamento emocional, autoconhecimento, relacionamento, mobilização. Então nós criamos o evento do Quick em dezembro para trazer esse olhar disruptivo para a cidade. Primeiro evento do Quick? Foi o primeiro evento. Tá. Ele derivou de um projeto que eu já tenho nacional, 2 anos, eu fui a 19 estados, são mais de 95 mil pessoas presencialmente impactadas, mas o Quick ele surgiu para Santos, construído por Santos, porque a gente acredita também em micro-revoluções. É bacana, grandes e relevantes pessoas que ditam caminhos, influenciam, mas Joãos e Marias, nós acreditamos muito no valor dessas pessoas, e quando elas começam a se conectar e trabalhar em prol de algo, isso dá algum resultado. E depois do Cuíca surgiu o Vila Cuíca, que é nossa menina dos olhos, que iniciamos agora no dia 20 de agosto. Nós recrutamos 25 meninos de zonas de fragilidade social de Santos para capacitá-los num programa de 6 meses. Então começamos em agosto, terminamos em dezembro, com essas competências que falamos e também inserindo eles no mercado de trabalho e nas universidades. Quem é que dá o curso? Por exemplo, vamos lá, eu tenho um menino numa área social, claro, que vocês selecionaram 25 meninos de áreas que o Estado muitas vezes não chega lá, tal. Sim. Como é que vocês selecionaram essas pessoas, por exemplo, assim? Perfeito. Como selecionaram e onde que elas vão estudar? Quem que vai dar aula? Por exemplo, vai ter aula de inglês, datilografia, computação? Como é que vai ser isso? A seleção, nós fizemos ela, grande parte online, mas também em vários canais de mídia da região. Tivemos vários parceiros de TV, de rádio e de internet que nos ajudaram a abrir esse processo de seleção. Havia um filtro, um questionário na internet, e depois eles participaram de uma entrevista presencial. E dessa entrevista, filtramos e selecionamos 25 meninos. Que eram os caras que achavam que tinham mais condição de fazer o curso a sério. Que tinham mais... E essa condição era exatamente esse filtro que você falou. Não ia largar o compromisso, porque ele entende que estava tirando a oportunidade de um outro menino. É um programa, você falando da metodologia, chama Gestação. Nós trabalhamos mente, corpo e espírito. Não falamos de religião, mas com certeza nós convidamos na fase final, que é espírito, esse módulo, a esse menino ter um senso de pertencimento, a ele ter o compromisso com o todo, desde casa, trabalho, cidade, país, por que não? E essa metodologia é um presente que nós estamos trazendo para a cidade. Eu participo com metodologia, Júlio Pereira, que é o grande parceiro nosso da Humanity Treinamentos, também ministra conteúdo. São imersões aos sábados, das 9 às 16, eles ficam o dia inteiro conosco. E que local? No Yara Center, é a nossa sede, a sede da Humanity, cedida para nós. E nós pensamos num programa de alta performance, ou seja, o melhor que nós podíamos encontrar. Ao longo dos 2 anos que eu viajo pelo país, eu conheci pessoas incríveis. Então vem Luá Galvão e Danilo Espanha, que escrevem para Harvard Review, que escrevem para Exame, o Geraldo Rufino, que é de catador de lixo a milionário, que tem uma empresa que fatura 50 milhões. Então a gente tem um ecossistema de pessoas que vão ministrar essas metodologias de alto grau de relevância, Filete. São caras assim de peso de ouro. Vai ser presencial ou alguns vão fazer... É presencial, tudo presencial. Tudo presencial. Eles vêm nos finais de semana, até dezembro, todo final de semana a gente tem essas imersões dinâmicas práticas. A gente foge um pouco do modelo de entrega de conteúdo e esse endeusamento que acontece de quem detém o saber transfere e o outro só absorve e fica quieto. E nós compartilhamos com esses jovens a construção de aprendizagem. É um programa muito especial, sim, que a gente tem muito carinho. Tá bom, muito legal, parabéns. João, você foi do congresso aqui e voltou desse congresso, disse que teve um probleminha na Anchieta Imigrantes, né? Pois é, eu queria só complementar o que o Rodrigo colocou, Isso. que é perfeito até. É o que precisa no Brasil. Será que a educação ela é pensada no motivo que aquela pessoa, aquela criança, aquele adolescente está ali naquele local que a gente chama de escola, mas será que já não perdeu um pouco o foco da vida? É o que você está colocando, né? Porque a escola, o início, né? Que aluno quer dizer sem luz, né? Não que ele seja sem luz, mas é porque ele está precisando maturar, ele precisa evoluir para que a sociedade melhore. Isso vem da Grécia, essa questão dessas aulas. E será que a gente continua pensando da forma certa? Será que nós estamos preparando os jovens para a vida ou não? Ou apenas é para cumprir tabela naquele currículo talvez muito antigo,
que o adolescente ou a criança nem entende o que ele está fazendo ali. Ele está aí para cumprir, decorar, entregar e passar. Mas será que está sendo preparado para a vida? Eu acredito que não. Eu vejo muito antigos os currículos, mesmo nas melhores escolas. Algo ali preparando apenas para manter aquela tabela, mas não, eu vou falar uma palavra que não é de educação, mas que a gente usa muito no comércio, uma série de coisas, mas não estamos seduzindo aquela criança ou aquele adolescente. Acho que falta uma sedução. E só tem um caminho para o país desenvolver. Educação. Educação. É o único caminho. Nós temos que entrar em outras frentes que estão barrando, inclusive, a educação. Nós temos. Mas é muito dispersa, é muito maltratada a educação. Em todos os âmbitos, estadual, federal, municipal, em todas as cidades. Poucas cidades você tem realmente uma evolução maior da educação. Então, é aquele lugar para você guardar a criança. E ficar alguém gritando ali na frente alguma coisa que muitas vezes a criança não assimila. João, se tu me permite, claro. O Cuíca é de cultura, inovação e cidadania ativa. Justamente. Exatamente sobre a sua perspectiva, a gente acredita que educação vem um pouco antes da instituição de ensino. Exato. Ela é promovida com esse intercâmbio. Como você disse da Grécia, os helênicos desenvolveram democracia e o formato de educação eles modelaram. E esse formato atual de valor por título, ele está fadado ao fracasso. Ao fracasso. Então nós temos crianças e personas que têm valores incríveis como comunicação, arte, outros formatos, líderes natos, que esse cara é negligenciado e achacado porque ele não tira 10. Rodrigo, sabe o que eu vejo? Uma específica matéria. E sabe o que eu vejo? Que há um grande problema. Dele, né? Exato. Não há olheiros. Como há no futebol, por exemplo, o Filete gosta de futebol, eu não entendo nada de futebol, mas eu sei que o padrão que o futebol anda no Brasil, quando anda, é pelo olheiro. Então ele vai lá ver um menino correndo de algum jeito, como aconteceu com o Neymar, que você sabe da história, Filete, e viu da forma que ele corria, da forma que, pô, esse moleque tem futuro. Isso na educação, ou não tem, ou tem muito pouco. Será que tem aquela questão das escolas estarem preparadas para olhar e falar, bom, esse menino tem o dom para matemática, esse menino tem o dom para poesia, esse menino tem o dom, menino ou menina, estou falando de genérico. Para desenho. Para desenho. Esse menino ou menina tem o dom para música, esse menino ou menina tem o dom para determinado esporte. E será que a gente consegue enxergar isso? Eu não vejo uma política clara de procurar naquelas pessoas que estão ali começando a sua vida e aí investir. Não é só olhar e falar, tá bom, deixa lá. Não vai fazer nada. É investir naquela pessoa. E a gente pode notar que quando a gente começa a investir nessa pessoa, o esporte desponta. Não vai ser agora, vai levar 20 anos, 15 anos pelo menos. Mas o esporte desponta, a tecnologia desponta, a economia desponta. Porque cada um é um ser único, mas com algumas características que normalmente o levam para determinada área ou determinado tipo. E eu vejo muito pouco isso nas escolas, pouca coisa para preparar aquela criança, aquele adolescente, pouca coisa para evoluir aquilo, para indicá-lo uma boa profissão. Isso nem escola particular eu vejo, nem escolas renomadas normalmente. Esse sistema que você fala, ele faz muito sentido com o olhar do Cuíca, porque nós falamos de aptidões, predisposição para algo. E quando a gente tem um olhar de padrão, de trilho, de generalidade, eu elimino e desconsidero todo esse senso de criatividade, de potência. Exato. Então, o nosso processo é realmente construir um formato de educação que arranque do trilho e que dê uma trilha para ser construída pelo próprio indivíduo. Rodrigo, eu vou te falar, eu dei aula há muitos anos. Eu dava aula em escola técnica. E dei aula para ginásio também, dei aula no Estado, dei aula no Aristóteles Ferreira, que é Maete, que pertence ao grupo na Fundação Paula Souza, dei aula no Escolástica Rosa para curso técnico, dei aula em São Vicente, algumas escolas de bairro mais simples do estado, e a gente nota eu notava, não sei hoje como é que está a situação, porque hoje eu não atuo nessa área há muito tempo, mas eu notava essa falta de motivação dos professores, essa falta de motivação dos diretores, essa falta de motivação que tem que vir de cima, não tem jeito. Pode tentar vir de baixo, mas é muito mais difícil subir.
para ter realmente, e aí você notava na sala de aula, às vezes alguns com os talentos para alguma coisa, outro mais para outra e assim por diante. E nós estamos perdendo essa juventude. A minha grande preocupação é que a juventude está sendo perdida. E isso é irreversível em grande parte dos fatos. Você falou do rapaz que começou como catador de lixo e chegou a um milionário, um mega empresário, uma pessoa que ganha muito bem. Isso é fundamental. Quantos casos tem disso? Mas às vezes uma questão da sorte, da vontade, da vocação da pessoa, ele conseguiu ter alguém para ajudá-lo ou coisa parecida, mas não é a regra, é justamente a exceção. Ô, João, né? Eu sou, sem correção, um otimista, ponto. Eu acredito no Brasil, eu acredito no brasileiro. Sim, eu também. Você não tá mas, e a oportunidade que eu tive nesses últimos 2 anos e meio de rodar 19 estados do Brasil, eu pude observar um Brasil invisível, João, que não está na grande mídia e que dá esse senso pra gente de perdimento, mas de jovens incríveis, e de várias faixas etárias que executam você não viu agora e os transformam. rapazes Estão perdidos. E que só estão, a gente só não está conectado. Casa, tem garotos lá que ganharam prêmios de matemática, concorrendo com gênios lá dentro, abandonados pela família, porque a gente tem um caso da família, né? Eu vejo um grande problema, se a gente lê a Constituição, a gente nota que a responsabilidade da educação não é do Estado apenas, é da sociedade, mas principalmente da família. E a família delega isso para quem tiver tempo e condições de fazer. Não são todas, né? Mas a grande maioria. Não são a grande todas, maioria. lógico. Mas é a grande maioria. É a grande maioria. E aí você começa a ver os casos de jovens entrando na marginalidade, jovens sem perspectivas, jovens se utilizando de drogas, porque isso é uma falta de alguma coisa. Existe um vazio, uma motivação, uma falta de motivação. Mercado de trabalho extremamente carente. Eu sou diretor do CDL e nossas conversas é sempre essa. A mão de obra está terrível. É sempre essa conversa. Não é que falta emprego, falta trabalho melhor, porque as pessoas estão perdidas que vão procurar emprego. Não é que ela não sabe o que pode fazer, qual a capacidade dela. Aquela escola serviu para seguir tabela, ela não sabe escrever um pedaço de papel, um bilhete. Não interpreta um texto. Mas nunca. Eu acho que essa construção fabril em escala padronizada, ela só vai replicar Exatamente. isso. Porque a gente tem, de fato, uma fabricação de futuros falidos, de futuras pessoas frustradas. E quantos de nossos amigos não têm carreira corporativa relevante e ao final dessa carreira falam assim, puxa, não sei por que eu faço isso que faço. E os melhores são os que decoram, né? Enfim, então essa perspectiva, essa ótica de valor por credenciamento e título, porque eu sei decorar, é tudo que a gente está indo para o caminho inverso. E a gente está fomentando e empoderando o cidadão para, como você bem disse, não terceirizar mais nem sua felicidade, nem sua realização, nem suas competências para qualquer meio, seja casa, papai do céu, trabalho, chefe, governo. E se ele levantar o bumbum da cadeira e começar a executar, como seria? E como ele pode executar? Porque o grande problema é que às vezes as pessoas ficam rodando em círculos. Eu vejo isso no comércio, nas empresas claramente. É muito comum. O Filete também é um empresário, ele é veterinário, ele é empresário e ele sabe o que eu estou falando. Sabe? As pessoas normalmente ficam girando em círculos. Parece o cachorro correndo atrás do próprio rabo, sem saber o que fazer, não sabe um planejamento mínimo, não sabe ter uma coerência. Você vai a escola ensina porcentagem, ensina às vezes uma tabuada, ensina algumas coisas nesse sentido, mas não mostra a parte prática daquilo e como que você pode usar aquilo para um banco, para um crediário, como você pode negociar. Eu tive ontem uma reunião das 10 da manhã até as 4 da tarde. Com um judeu de uma empresa de São Paulo, que é um parceiro nosso, e ele está me falou, João, eu vou te falar, o rabino, ele não tem só a função religiosa, ele é um cara que vai explicar como é que funcionam os negócios, né? É um mentor, ele tem que ser um cara bom, não só você falou da religiosidade, eu lembrei exatamente de o que aconteceu ontem, ele falando isso, ele falou, o rabino tem essa função, além de ter uma questão da educação, dos costumes, da ética, da religião, tem uma questão do ganhar dinheiro, do poder melhorar a vida, do poder conviver com a família, com a esposa, com os filhos, como poder melhorar a educação nesse ponto todo. Não é simplesmente alguém que está explicando religiosidade. Tem um ponto crítico que você falou, João, desculpa interrompê-lo. Claro. Por exemplo, até mesmo quando as escolas de negócios dão competências para esse cara administrar o seu crediário, administrar o seu negócio,
tem alguns valores que não são trabalhados em escola alguma. Por exemplo, eu sei administrar o crediário e eu sei trabalhar com carteira em banco. Mas e quando o meu negócio tem a tal crise, meu negócio tem uma queda, a minha esposa briga comigo, meu filho vai mal na escola e eu estou com dor de cabeça. Quem é que me habilita a ter esse gerenciamento emocional? Justamente. Não existe essa capacitação. Exatamente, Lógico, aí essa interação de qualidades, né? Exato. Que eu acho que é o mais difícil para o empresário mesmo hoje é você lidar com os conflitos, né? Porque você tá numa empresa, você começa bem, mas depois tem um conflito de um funcionário, depois tem outro problema. Então, se você conseguir gerenciar bem esses conflitos e você, por exemplo, eu vejo hoje que eu estou demorando muito mais para ter a Paula Paparelli aqui, jornalista, né? Um prazer estar aqui no nosso estúdio da TV Com, ela que trabalha também nossa com a irmã Santa Cecília, e eu dou aula no curso de auxiliar de enfermagem, antes que o veterinária. Eu estou tendo muito mais dificuldade de dar as aulas hoje, embora as turmas sejam muito boas, tal, porque as pessoas não são todos, mas eles querem ficar copiando tudo. Então as aulas hoje antigamente era quadro negro. Então você escrevia, o cara copiava. Você escrevia, o cara copiava. Só que hoje a dinâmica é outra, são fotos, são vídeos. Por exemplo, eu dei aula de odontologia, que eu costumo dar em 6 horas de aula. Duas, tal. Eu demorei 8, por quê? Porque são 256 slides, mas eles queriam muitos alunos queriam ficar copiando tudo. Eu falei, isso aí está no site da clínica, está no site, mas a pessoa copia. Não troca o slide, mas tem que ter um entendimento, que eu falei. Numa aula que você ministra, se a pessoa pegar o chave, olha, as doenças dos dentes podem ir para o coração, rim e fígado. Já está 20% no adiantamento. Se ela entender que o tártaro dentário pode agir na raiz do dente e causa malefício, não precisa gravar qual a enzima que destrói a raiz do dente, não precisa qual toxina. Mas se tiver essa interação, eu não vou perguntar o nome da enzima. Eu falo, não decorem. Porque eu detestava, quando eu estava na faculdade, né? E as pessoas mandavam estudar pelo caderno. E eu gostava de estudar pelo livro para eu viajar um pouco mais nas coisas. E aí perguntavam só coisas que caíam no caderno e muitas decorebas. Então, o cara vai esquecer o nome da enzima. Claro. Ele tem que guardar o fundamento do processo. Qual o fundamento? A base da coisa. Qual a base? É o princípio da coisa. Né? Aquilo ele lê no livro e vai lá, é a enzima, é a bactéria... próteos, a bactéria, ele lê depois, não precisa saber isso. E eu tenho me assustado, Filete, Rodrigo. Então as aulas estão demorando mais, então, João, por quê? Porque as pessoas vêm com essa coisa de decorar as coisas. A questão que passa além dessa questão só do aprendizado, né? Tem um aprendizado, você falou, do corpo, da alma, da mente, emocional, espiritual, inclusive. Isso tem me assustado, que as pessoas estão passando situações, até por causa da crise brasileira, de tudo que aconteceu no país e tem acontecido. Casos que assim, você se assusta. Essa semana, agora, nós estamos na terça-feira, você vê, 2 casos de pais que se mataram com os filhos porque não tiveram problemas financeiros. Teve um agora no fórum da Barra Funda em São Paulo, que pulou no andar com um filho de 4 anos. Isso dói. Mas teve outro que não tinha problema financeiro, né? Então, que ele matou a mulher, depois matou o filho. Mas parece que tinha. As pessoas não parecia que tinha. Morava num prédio até bonito, prédio clube, né? Tal. Mas as pessoas chegam a um ponto de desespero que é uma falta disso que você colocou, esse preparo. E nós estamos faltando muito com esse preparo. O reflexo que nós temos hoje é a política. Aquela Câmara de Deputados que nós vemos lá, aquele circo com poucas pessoas, menos senadores, governos em geral, vereadores, estamos numa campanha agora, e você começa a ver a coisa sem um foco, sem uma meta, sem um princípio, sem que o Filete colocou, não tem a base. João, é óbvio que prosperidade financeira é um pilar fundamental, nós gostamos, sim, mas quando você dedica que só valor e monetização a hora que você não tiver, é fim, cai. Quando eu tenho a ausência dele, todo o resto, que talvez sejam os pilares principais, eles não Quando você baseia sua vida num carro zero e você sabe que o outro carro que não é zero anda do mesmo jeito. E o teu filho está em casa esperando um abraço, um sorriso. Essa perspectiva e soma de valores. Forma, né? Você caminha, onde moramos, eu sou apaixonado e suspeito para falar, mas o valor que nós temos ao caminhar na praia e ver essas famílias para lá e para cá, tomar uma água de coco num custo pífio. E aí eu fico preocupado e acreditando o que falta no banco somente. Então isso também é o que nós entendemos, forjar alienados. É uma palavra dura, mas alienados é aqueles que estão desconectados de todo o senso de valor real. Então, o principal foco do Cuica, ele não é nem dar material didático. Eu acredito muito no que você falou, Filete. Nós falamos de promover experiências profundas e genuínas. Quais são as primeiras palavras? Você começou em agosto. Para o telespectador entender melhor, porque às vezes ele não consegue... Ele entende, mas não entende
ou a difusão disso. Qual a primeira palestra que teve? A primeira aula vamos por das 9 às 6 da tarde. Sentamos das com aulas os meninos. O primeiro dia foi chamado acolhimento. Nós recebemos eles só para dar boas-vindas. E a primeira reflexão profunda, o espaço de conversa criado foi, tá? Se eu tirar seu RG, se eu tirar o seu boné estiloso, se eu tirar mamãe e papai, se eu tirar a escola, o que sobra? Quem é você? E deixamos os meninos trabalharem, compartilharem coletivamente essa reflexão. E muitos deles falaram assim, puxa tio, eu não sei o que é valor. Porque achava que valor era só dinheiro. Sim. Eu não faço ideia de quem eu sou. Então, esse tipo de reflexão... Mas naquele momento ele já começou a achar o que ele é. Porque nós não queremos dar respostas. A partir do momento que ele falou que não sabe o que é valor, ele já começou a entender o que é. Quando eu desperto um olhar para que isso, então, se fizer sentido, é relevante, eu começo o exercício de questões poderosas. Talvez até nós não queremos entregar ao final do programa uma resposta como caminho, verdade e vida. Mas nós queremos colecionar e vamos perguntas poderosas, efetivas, que promovam transformações positivas. Então, esse é o enredo da nossa metodologia. Gerar grandes questões. É o fazer pensar também, né? O livre pensar. O livre pensar, o fazer pensar é mais ou menos a filosofia de Platão, o Sócrates, em relação, voltando à Grécia Antiga, aqueles pensamentos realmente que você baseava na vida, baseava nas experiências, baseava na motivação da pessoa, né? Por isso que você consegue chegar em algumas sociedades, consegue se crescer rapidamente. Exatamente. E sociedades ficam encruadas. Porque falta justamente essa questão. E é o exemplo também, né? Você falou da motivação, do valor, que não é só o dinheiro, e é verdade, porque você coloca hoje a motivação que você encontra em sociedades mais carentes, e não vou falar nem só em sociedades que têm um pouco dinheiro, carentes de toda essa situação que você colocou, pode ser na classe média, na classe alta. Que é a maior carência, né? Que é maior carência às vezes até, mas que levam ao adolescente, ao jovem, entrar em contato com o tráfico de drogas, a se utilizar da bandidagem, porque ela seduz, ela te dá o poder da arma, te dá o poder de você atingir a pessoa e te dá a sedução do dinheiro. Mas isso aí não vale nada, ou a droga, que é pior ainda. Mas na realidade esses 3 pontos, o poder da arma, o poder da ameaça, o dinheiro, você poder comprar certas coisas, e a droga, são pilares ruins, são pilares que se quebram e a pessoa desmancha. Então a gente tem que pensar muito nisso. Nós não podemos simplesmente pensar em colocar as pessoas na cadeia. Porque hoje é isso que acontece. Se você não deu certo na sociedade por algum motivo, você vai preso. O Brasil é o 4º país do mundo com o maior número de presos. E tem muito reflexo da educação nisso. Eu não tenho dúvida. Se você pegar ali, estava vendo um dado da Fundação Casa, eu fiz direito. Então assim, eu acabei me focando um pouco para o direito penal. Não é que minha área, mas é uma área que eu gosto muito da teoria, não da prática exatamente do direito penal. E você se assusta com os dados que são feitos. Então, por exemplo, 89% dos meninos na Fundação Casa, estão na Fundação Casa, 89%, quer dizer, quase 90%, eles têm a falta de uma figura paterna em casa. Não necessariamente o pai. Sim, sim. Uma figura, um irmão mais velho, uma referência que possa indicar o seu caminho. Está perdido. Ele está perdido. Ou pelo menos E como o Estado não chega lá, fica pior ainda, né? Filete, você sabe que com cachorros acontece isso? Sabe que com os animais acontece isso? Lógico. Você sabe que o cachorro pode ficar perdido completamente, que é outro ser, que é um ser diferente da gente. Imagina com a gente que tem um outro tipo de raciocínio. Então, ele pode se sentir maltratado. E aquela teoria mal. que você trouxe outro dia aqui, que de 100% dos presos, isso pode ser, era para adultos, né? Mas podemos pôr para Claro, jovens sem também. problema nenhum. 10% se recupera de qualquer jeito. É aquele cara que de repente você se envolveu numa briga de trânsito, sim. O cara desceu e te deu um tapa na cara. Aí de repente você... É o cara do crime passional que matou o vizinho porque brigou. Aí de repente você empurrou o cara, ele caiu no canal e morreu. Sim. Aí você foi preso, mas você vai se recuperar de qualquer jeito porque você é um cara bom. 10% não se recupera de nenhum jeito. Nem com a melhor da educação. Você pode pôr a melhor prisão do mundo que ele não recupera. E 80% depende do sistema. Tá. Se for um sistema americano, finlandês, um sistema, ele vai recuperar. E aqui no Brasil nós não estamos recuperando os 80%. Então nós estamos trazendo 90% de pessoas que vão cometer crimes de novo. Porque os 10% melhoram de qualquer jeito. 90% não vão melhorar, porque 10% não melhora e 80% só melhora se o sistema for bom. Isso é um criminalista americano que escreveu um livro. Claro. Ele era psicólogo. E ele atuou durante 30 anos no sistema carcerário americano e ele o analisou, ele fez várias análises, começou a pesquisar no mundo inteiro
e descobriu aproximadamente, isso é um dado grosseiro, trouxe uma forma grosseira. Ele fez uma estatística. Estatisticamente, ele notou que 10% não se recuperava nem no melhor sistema do mundo, nem no japonês, nem no americano, nem no finlandês, porque o cara tem algum problema, talvez até patológico. Genético, Alguma coisa tem algum problema. Talvez aquele cachorro que você não consiga domesticar nunca, ou aquele cara que você não consegue viver em sociedade por uma série de motivos, ou por causa de uma infância com problema, ou qualquer coisa que possa ter acontecido com ele. Como o Bandido da Luz Vermelha aconteceu. No Brasil, várias pessoas que você pode ficar 30 anos lá preso, 40 anos preso, quando você solta, ele vai cometer. 10%, que nem o Folete colocou, sai dali e fala, não quero mais passar por isso. Importa que tipo de cadeia que tenha. E 80% depende. E nós estamos no problema dos 80% depende. Vocês sabem, ô, João, e esses 10% dos cães que você falou, aí que é uma teoria minha que vai contra, né? Vai contra porque a gente tem que ter personalidade. Vai comprar algumas protetoras, né? Mas eu tenho 30 anos de experiência no ramo. Porque antigamente o cachorro que era bravo, mordia e tal, nós mandávamos ele para a firma de segurança. Aí a firma de segurança, em vez de tratar os cachorros bem, também tratava meia boca. Meia boca. Tratando meia boca, deu problema. Por quê? Hoje em dia a pessoa tem um cachorro, morde o filho, morde o marido, o que ela faz? Quer desfazer o caso? Ninguém quer pegar o cachorro, o que ela faz? Ela vai 10 veterinários, acaba o 9º sacrificando. Ah, faz isso? Não é que faz isso. Não, pode acontecer isso. Pode acontecer. Como tem bons médicos, tem médicos que fazem aborto, que são competentes, mas fazem aborto. E para você fazer aborto, você tem que ser competente, porque o médico que é meia boca não consegue fazer um aborto decente, mas você é um bom médico, mas você não tem atitudes boas. Mas você não deixa de ser competente. Né? O cara é competente para fazer o que ele faz. Sim, só que ele faz uma coisa que não é permitida. Se ele tivesse num país que fosse permitido o aborto, ele ia ser um gênio. Mas ele não... Então, ela vai achar um veterinário que sacrifica. Então, antigamente, as protetoras, os cuidadores e nós, a sociedade que ama os animais, as pessoas reclamavam para a gente, nossa, tem um cachorro fila brasileiro que está numa obra. Tudo bem. Mas esse fila brasileiro é aquele que tinha mordido. Aí acabaram com a firma de segurança. Parabéns, não pode ter firma de segurança em Santos. Parabéns, não choca mais a vizinha, não choca. Só que agora o cara pega o cachorro, esses 10% que são com problemas, não tem mais firma de segurança para mandar. Quer dizer, ficou muito pior do que era antes. Antes o animal comia e trabalhava. Era um trabalho escravo, mas tinha comida. E hoje ele não tem a vida, porque vai acabar achando um profissional que sacrifica o animal. Hoje essas empresas que fazem... Em Santos não pode ter mais firma de segurança. Aí foi para Cubatão. Não, eu tenho visto em Santos, inclusive, de descarregar o caminhão. Descarrega em Santos, mas não pode ser de Santos. Ah, tá. É aquele negócio. Aí o cara vai passar o Vicente, paga menos ISS lá e fica. Então, o que aconteceu? Foi uma ação de alguns protetores, de alguns políticos, tirou de Santos. Parabéns. Mas pôs em São Vicente, pôs em Cubatão, eles vêm trabalhar em Santos. E, ao mesmo tempo, dificultou esse problema. Então, era onde a gente mandava os cães com problema psicológico para lá. Né? Quer dizer, o problema não é meu, veja bem. A pessoa me liga, não sou eu que tenho o cachorro com problema. A pessoa me liga e me passa o problema. Às vezes, nem meu cliente é. E a solução que nós tínhamos, na maioria das vezes, era mandar o cachorrinho para esses canis que não cuidavam bem. Deveriam cuidar melhor, sim. Mas agora ficou pior, porque você não tem para onde mandar, entendeu? Então ficou pior ainda, entendeu? Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá.
além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta na Ação e Reação nesta terça-feira, 30 de agosto, com os convidados Rodrigo Hernandes e João Vilela. Vamos falar dos apoiadores, que o debate depois começa, depois não dá para pagar a água Perrier do programa, né? Entendeu? Bom, volta aos apoiadores, fala do pessoal da Ozan, Plano de Assistência Familiar Ozan. Ligue para o 32 28 8000 ou acesse o site www.ozan.com.br. Faça com mais que 500 mil pessoas na região, tem a Ozan. Também mandar um abraço para o pessoal do restaurante Boqueirão Express Grill, aí na rua Lobo Viana, 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Super Centro Boqueirão. Hoje é por conta do João, viu, Rodrigo? O João vai pagar o almoço lá, nós vamos lá, você... Vamos lá, filete. Vamos pagar depois aquela nossa aposta que nós fizemos aí no final do ano que vem. Aposta eu já ganhei, aposta. Tá bom, vamos ver. Paula Paparelli vai também, nós vamos tudo lá comer que o João tem conta lá. Mandar um abraço pro Nelson e pro Paulo, né? O Nelson, que é São Paulino, está preocupado com o São Paulo, com as invasões no Morumbi. E também o Paulo, que é corintiano, o time não vem bem, né? Assim como o Santos, que é o nosso famoso Robin Hood, ganha dos grandes e perde dos pequenos. Você é santista, Rodrigo? Eu moro em Santos, apaixonado por essa cidade, tenho um filho santista, mas não sou não. Corintiano? O Santos Futebol Clube, inclusive, é nosso parceiro no Projeto Cuíca. Tá. Nós vamos levar os meninos para falar com o Dorival. Já deixar aqui para Patrícia Guedes, que é marketing do Santos, e fez essa relação. Então, nossos meninos têm na nossa grade a ida até o CT para um dia... Que time torce, Rodrigo? Eu sou corintiano. Corintiano, tá, também não está bem, né? A gente é sempre assim, né? Sempre assim, é sempre com dificuldade, né? Mas sempre vai. E o João, que é santista, ele fala que não tem time, mas acaba torcendo pro Santos. Tem muitas perguntas aqui. A Isilda, dentista, falou: Filete, o pior problema dos tártaros é endocardite. É o problema do coração. É isso aí, Isilda. É que endocardite é um termo técnico, né? Mas tá certo, é endocardite. Parabéns, Isilda, dentista, aprovando o que eu falei aqui. Uriel Vilas Boas, grande Uriel, palmeirense, está contente, Uriel, com o Palmeiras liderando. Fazia tempo que o Palmeiras não estava em cima. Muita gente falava que o Palmeiras era o porco verde em cima do poste, que não existia, tal, mas o Palmeiras está indo aí. Está sustentando. O grande elenco está sustentando aí o Palmeiras.
Uriel, gostaria de saber sobre o papel da família. Quando se constata que um jovem está ingerindo bebidas alcoólicas, isso não vai refletir no futuro dele e da nossa sociedade? Olha, Filete, a questão de desvios, seja excesso de bebida alcoólica, seja a utilização de droga, seja qualquer outro tipo de desvio considerado social, é intrinsecamente ligado à referência familiar. E como eu brinco sempre, são 3 pilares. São as pessoas à sua volta, os hábitos que você tem, né, e as atitudes que refletem desses hábitos, ou seja, as atitudes práticas. Então, a família está intrinsecamente ligada a esse suporte. Entenda a família o modelo que for. Papai e mamãe, só papai, só mamãe, tio, vovô, enfim, 2 mamães, 2 papais, enfim. Família é família. A família, aquele que está presente na sua casa. Então, eu acho que o que ocorre hoje, Filete, é a divergência de perspectiva, de visão. O que eu quero dizer com isso? Para um menino, você falar que o consumo, o volume de consumo dele de álcool não é suficiente, se para ele não fizer sentido essa visão sua, ele vai achar que você é arbitrário, ele vai achar que você é ditador. E o que vai fazer? Repelir, vou fazer mais. Então eu acredito muito no movimento de espaços de conversas abertas, genuínas, profundas, destituídas só da minha crença e valor. Ao invés de afirmar que ele bebe demais, isso é ruim, por que é que você bebe nessa quantidade? Analisa as consequências desse ato que está promovendo na tua vida. E um exemplo também, e de quem você está interagindo, que você colocou da sociedade em volta. Porque às vezes um amigo não tão bom possa atrasar a vida da pessoa. Um exemplo de um pai ou de uma mãe, é muito comum essa questão, né? Do pai que bate na mãe, é muito comum que às vezes o filho vá bater na esposa depois. João, e quando há o cruzado, que é o seguinte, a gente precisa aproximar o nosso discurso da nossa atitude prática, que é o que você falou, tornando esse exemplo. Às vezes eu não bebo, mas meu filho está bebendo demais, mas eu sou agressivo com a família. Sim, às vezes eu não bebo, mas eu não tenho valores e eu apresento para essa criança que eu passo por cima dos outros. Isso vai dar algum desvio de alguma forma, né? Ação, reação, não por coincidência. Todo movimento vai gerar uma consequência. Então, acho que cabe olhar o eu e abrir espaço de conversa aberta. É sim, respondendo o nosso amigo palmeirense, é crucial, fundamental a participação da família. Minha opinião é que tem que se aproximar e conversar de forma aberta. E Uriel, uma coisa importante, a gente sabe, eu sempre falo que a Constituição tem muita coisa interessante. Aliás, Uriel Vilas Boas, né? Não, Uriel eu sei que ele conhece muito bem a parte da Constituição, mas... É seu colega de profissão, né? É advogado também, Uriel. Não sabia se ele é advogado. O Uriel é advogado também. Eu sei que ele foi vereador, sei que foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Então, mas ele formou em Direito também. Mas o Uriel sabe, então, melhor do que ninguém, que os princípios do país, a base de um país, e está na Constituição isso, é a família. É a base da sociedade. Então, realmente, se não tiver uma família com valores, que nem você colocou, Rodrigo, não dá, não vai. E nós estamos deixando de lado a família, que vão gerar outras famílias desmembradas, desgarradas, com problemas. Hoje é muito comum, por exemplo, os avós terem que cuidar dos netos simplesmente. Não que não seja bom por um lado, mas se retira a responsabilidade dos pais por uma série de problemas financeiros, de tempo, de uma série de outras coisas que não vem nem ao caso falar, mas nós vemos uma desestrutura da família. Pais que não conseguem se sustentar por falta do dinheiro. Isso gera uma desestrutura. E por que ele não consegue ganhar o dinheiro? Porque ele não foi preparado também para isso, além de tudo. Tem uma questão de, às vezes, com preparo, que também não consegue, mas é a minoria. Eu lido muito com universidades nesse projeto nacional, aí não é o caso do CUICA. Eu sei, todo mundo vai ajudando um pouco, né? E é o que eu percebo. Se você quiser levar o pessoal para ter uma aula lá sobre os animaizinhos, nós podemos marcar lá nós estamos falando, saber o mundo animal. Nós estamos falando disso. Eu acho que a relação e o pertencimento da compreensão desse menino de uma relação com um bicho é muito com a natureza. É muito mais do que só passear com o totó, ter afeto. Tem os desenvolvimentos socioemocionais em volta disso, de respeito à natureza, consciência sustentável. Que o animalzinho tem dor, que o animalzinho ser vivo, que as fezes dele quando empatia. Quando vão para o esgoto podem poluir nosso empatia mar. De eu me pôr no lugar do outro, a sujeira que ele faz vai refletir na vida de alguém. Está aberto o espaço, inclusive, para a gente conversar, para trazer essa filosofia para o CUICA, porque a gente já vem conversando com alguns parceiros legal, porque nossos a gente puder isso. ajudar a sociedade, a gente sempre está aí para ajudar. Nós temos que mudar um pouco, eu acho, Rodrigo, essa questão, porque hoje é muito político os cargos de secretário de Educação,
de um ministro de educação. É muito desvinculado uma coisa da outra. É muito burocrático, muito tecnicista de um lado e pouco prático de outro. Então você desvincula, por exemplo, o Ministério da Educação, ele desvinculou da cultura, que eu acho uma falha. Muita gente vai falar, mas a cultura precisa de um ministério específico. Eu acho que uma coisa tem muito a ver com a outra. Não sei se por questões políticas ou técnicas, e o esporte também. Eu não consigo, na minha cabeça, dissociar, não estou nem falando que tem que ter ministério assim, ministério assado, mas eu não consigo dissociar você ter um programa, uma base, um pilar, sem colocar no mínimo a música, que é muito utilizada na cultura, não só a música, mas todas as artes plásticas, toda essa questão toda, a educação formal em si, que também tem sua importância, daquela educação formal, do esporte. Eu não consigo entender como é que se dissocia tanto no Brasil e nós não conseguimos atingir nossas metas. Foi desvalorização do professor de educação física. É um desvalorização do professor de música. Não tem bola nem a bola, virou aquele negócio para o senhor bater uma bolinha. Futebol de salão para molecada e queimada para as meninas. Acabou. Isso... E muita gente arrumando testadinho para não ir. Sabe o que acontece? Que eu trabalho, que eu não sei o quê. Você pega as piscinas hoje, das poucas escolas municipais que têm piscinas, estão sendo abandonadas. E às vezes a única oportunidade daquela criança ter um acesso a uma aula de natação. Mas é questão do município também ter inteligência e fazer parceria com os clubes, que os clubes hoje em dia estão com problema, pode fazer uma parceria. Pode fazer uma parceria, mas nunca é a mesma coisa que na escola. Mesma coisa hoje nas escolas e abandonaram, e estão abandonando, estão aterrando as piscinas. A mesma coisa é a escola ter tudo, ter piscina, ter bola, ter condições. Tem que ter tudo. Escola tem que ser um negócio basilar. A sociedade tem que entender que se não tiver uma escola sedutora, no sentido de você atrair a criança e a criança ficar feliz naquele lugar, por uma série de motivos, que os pais participem da escola, porque fica naquela questão, só vou de vez em quando na reunião que é obrigatória, que eu tenho que ir. O pai não participa, a mãe não participa, não sabe o que está acontecendo, e nós temos graves problemas. Eu não estou falando só de escola municipal, estadual ou escolas públicas, não. Eu estou falando de escolas particulares também. Mesmo escolas que parecem ter uma estrutura bacana, teoricamente, às vezes falta aquela questão do cerne interno, da questão da... Vira um negócio só. Você falou um termo que pra gente faz muito sentido, eu estou falando quanto ao movimento do Cuíca. O modelo atual do sistema educacional, ele diz o quê e padroniza? Aqui é sério. Aqui você tem que ser o melhor e competir com todos. No intervalo você vai ser feliz. No recreio você vai brincar. Puxa vida, que crime é isso? A penalidade. É uma penalidade. Aprender é diversão. Aprender é gostoso. Interação. Tem de ser bom e atrativo. E aí depois o que a gente vê como consequência disso? Você leva isso para a tua vida. Então você é feliz no intervalo, no recreio do final de semana. Então você trabalha com algo que não é bacana. Cuíca, né? São alguns. Isso daí foi o que nós fizemos em dezembro, né? Foi aonde isso aí? Foi na Concha Acústica de Santos, um ambiente pra gente que faz muito sentido com aí estão as mães, famílias, tinham crianças. Nós conseguimos juntar no mesmo ambiente. Esse é o Vila Cuíca já acontecendo com os nossos meninos. Nós conseguimos com o Cuíca juntar. Até o formato que a gente nota ali não é aquele formato. Não. Os meninos protagonizam e compartilham a construção do aprendizado. Então você vai ver lá, ó, são trocas, espaços de conversa. Eles atuam todo o tempo e são os pilares fundamentais. O professor é quem está sentado ali no chão. Ali sou eu nesse ser, né? Nesse dia, mas nós temos, como eu te disse, pessoas do Brasil inteiro, incrivelmente capacitadas. Essa foi aquela aula inaugural que você falou para eles? Essa foi o final de semana passado já, que foi a primeira imersão sobre uma nova visão de mundo. Então, o convite era ter um novo olhar e uma nova perspectiva sobre a casa deles, sobre o bairro deles, sobre as pessoas que estão em volta. E a gente começou a abrir espaços de conversa para refletir e talvez construir novos olhares, novas possibilidades e eliminar o caminho do absoluto. Aí já são trabalhos que a gente faz na Tour pelo Brasil, né? 19 estados, 95 mil pessoas presencialmente impactadas. Isso foi o desconforto para trazer para a nossa terra. A Suzy pergunta para você, mas acho que você já respondeu, né? Pode passar. Como é que a gente faz, como é que vocês fazem a seleção? Mas acho que ela pegou o programa no... Você faz seleção? A seleção ela é aberta na internet. Isso vai acontecer de novo em janeiro, a segunda turma. Então acompanha lá nas nossas mídias sociais.
projetocuica.com.br ou no Facebook lá, quem toca Cuica, tem todas as informações da sequência do projeto. Cuica. Aí vocês vão lá, selecionam, vê o jovem que tem mais comprometimento. Isso, tal, os processos seletivos são divulgados lá, a gente faz uma entrevista. Depois... Quantos tinha na seleção inicial? Nós recebemos 120 inscritos aplicados. Aí filtramos 40 entrevistas para chegarmos no número ideal. Dessa primeira turma, que são 25. A Suzy está brincando com o João e falou, João, toda vez que você vier no programa, você podia trazer um presente da Design Gallery. Ela conhece a loja lá, para sortear aqui. Vamos... Coitado do João. Se o programa topar, eu aceito. Se o programa topar, não me falaram que dá muito trabalho, depois muita gente ligando. Não foi o Filete que falou que dá trabalho, não fui eu. Não foi o Filete, mas eu já propus uma vez até isso, de fazer de vez em quando algum sorteio, alguma coisa, mas é muita gente ligando. Já teve uma vez que a gente fez o Filete. Mas é muita gente ligando, acabou complicando tudo aqui. O Ricardo de São Vicente... hoje não tem políticos nem politiqueiros, programa falando da educação, parabéns. João, por que você desistiu da sua candidatura, o Ricardo de São Vicente? Pois é, Ricardo, eu não consegui, a gente quer fazer alguma coisa, a gente quer fazer uma coisa bem feita e se dedicar. Eu não consegui nem o tempo e teve uma questão também de eu não conseguir adaptar a uma série de questões legais. Para fazer a propaganda da loja, por exemplo, eu não consegui fazer ao mesmo tempo, eu não poderia fazer a propaganda da loja, ao mesmo tempo ser candidato por uma questão legal. Então foi justamente isso, mas a gente também contribui não sendo também. É que nem o Rodrigo está sendo uma proposta que não precisa necessariamente só ser. E vamos continuar cobrando também, tem essa questão. A gente tem que cobrar, inclusive, as pessoas que estão lá. Na realidade, quem manda não são os políticos, é o povo. E os políticos não entenderam isso até hoje, mas eles vão começar a entender logo, logo. Seu programa continua ótimo, gostaria de saber se vocês não vão fazer entrevista com candidatos a prefeito. Podemos fazer. Seria ótimo, com a audiência que tem, seria esclarecedor. O que vocês acham? Eu acho que poderia fazer com o prefeito, com o vice-prefeito, tem que ver com a legislação eleitoral, a TV como já está vendo isso. É o José Machado. Um abraço, boa ideia, né? Mas também está parabenizando o programa. A minha amiga aqui, Karina, a Karina está mandando um abraço para o João, parabenizando o programa de educação também. A Mariana de São Vicente. Boa tarde, sou filha do Brito, diretor da Setaporte. O Brito que sempre... estacionamentos privados, a CT pode multar, como aconteceu no Shopping Praia Mar. E por que os taxistas vivem agredindo e quebrando os carros do Uber? Vocês concordam com o Uber? Muita gente elogiando o serviço do Uber, muita gente dizendo que é uma atividade legal. O que vocês acham? Essa pergunta da Mariana dá um programa inteiro. Como nós temos 4 minutos e meio e tem outras perguntas, vamos tentar resumir. Posso colocar bem rapidamente para ela? Ela até perguntou de estacionamento para a Mara, ela mandou uma foto. Pode, porque a lei permite, desde que a gerência do estacionamento ou do shopping, do lugar que tenha parado o lugar, peça por causa de vaga deficiente, vaga de idoso, pode ser sim utilizado, porque a lei está permitindo atualmente a CT. Então você que é triatleta aí, que corre na praia, que faz um morro e tal, não pare seu carro no lugar do deficiente ou do idoso, porque vai tomar multa no supermercado. Bem rapidamente, Felipe, bem rapidamente quanto ao Uber, eu vejo como uma atividade lícita desde que se regularize. Então é possível regularizar, é possível a pessoa ter, mas não da forma que também que o Uber quer fazer sem pagar impostos, sem pagar uma série de coisas, explorando a mão de obra daquela pessoa que está ali. Todo mundo ali tem razão e ninguém tem razão. Os taxistas não têm razão, o Uber não tem razão e os dois têm razão. É possível se trabalhar dessa forma, mas com aluguel de carro com motorista, mas você precisa de toda uma legislação e sede física, pagamento de impostos, então, hoje você acha que contratação, é possível. Desse jeito é ilegal. Da forma que a Uber quer fazer, simplesmente pegando uma pessoa lá com um carro, sem uma regularização, sem poder ter uma fiscalização quanto à idoneidade da pessoa, do carro, uma responsabilidade civil, inclusive, aí eu discordo. Pagar 25% para o Uber, simplesmente por disponibilizar um aplicativo, nessa forma eu não vejo de forma possível, de forma alguma. Agora, de outras formas, é bem possível e é legal, inclusive. É legítimo, você pode utilizar, desde que seja de outro formato, não exatamente da forma exploratória que o Uber usa hoje. Você quer dar opinião sobre o Uber aí? Eu sou muito pontual para essa questão. Eu acredito que toda a crise promovida, colapso, por uma nova possibilidade gera espaço de novas reflexões. Sim. Meu padrasto foi taxista, então eu acho que a classe ela é hiper forte, ela é relevante, ela não vai perder seu espaço. Mas talvez seja um convite para ela se reformular, se modernizar e melhorar os seus serviços. Claro, e o Uber vem trazendo e puxando a passos largos aí um novo olhar para o sistema e que precisa se enquadrar, precisa ser ajustado, como bem dito pelo João. Eu acho que isso é rico. O movimento é para um novo olhar, para a tecnologia e para a transformação. Filete, eu queria aproveitar, vocês têm mais alguma pergunta? Tem a Fabiana complementando o programa e
falando sobre o Uber, que ela pegou um táxi, outro dia pagou R$25. O mesmo percurso, ela pagou R$10 para o Uber, mas que ela acha que o Uber não está correto da maneira que é, mas que os taxistas também têm que melhorar muito. Posso concluir só essa questão com uma observação? Imagina, Fabiana, e todos aqueles que ainda questionam esse movimento, o que seria do sindicato dos lampiões quando criaram a luz? Claro. Então, a evolução não dá para barrar. Ou eu me ajusto e acompanho, ou eu vou ficar para trás. Fotos de filme, lembra? Indústrias morreram porque não quiseram se reajustar. Hoje é tudo digital. As próprias padarias, quando abriu os hipermercados, lembra que tinha o Dourado? Como tudo. A padaria deu uma... Aí depois a padaria tem uma loja física. A padaria se reinventou, não é isso? Lojas virtuais que vendem em qualquer lugar do Brasil. E a padaria se reinventou. É possível, e é legítimo, mas desde que eu me diferencio, uma regra, eu me a capacito. regra seja legal, sem problema nenhum. Por exemplo, a padaria também se reinventou, né? A padaria antigamente vendia pão e leite, não é isso? Hoje é empório. O problema que o Uber quer fazer é explorar uma mão de obra de uma pessoa que às vezes não vai dar manutenção no carro adequada, sem uma fiscalização adequada, e vai reverter só para essa empresa americana e não vai reverter para a sociedade em si. Aí cabe ao Brasil legislar para que isso seja... Mas eles não querem, se tiver que pagar imposto, eles não querem. Esse que é o problema. O Brasil é o país dos impostos, então o taxista é sobretaxado. Não, mas é difícil. O taxista tem que ver. Teu pai foi taxista, ele tem que ver o taxímetro, tem que fazer a padronização. O cara compra um carro preto e põe lá, tudo bem. Dá uma balinha e tal, paga 25% por Uber. É legal, o serviço é bom. Mas como é que você vai competir? Com uma cooperativa que tem 20 meninos no atendimento, é diferente. Você, tudo pagando fundo de garantia, pagando 13ª, é difícil, né? Não, a regra para Chico e para Francisco distintas não funciona. Então, se ajustar para os dois, que evoluam todos os serviços. Claro. Eu acho que esse é o melhor caminho. Mas só queria aproveitar, Filete, teve um caso agora que eu passei, você está terminando o tempo do programa, desculpa, Rodrigo. Pode colocar a foto aqui, coloca a foto aí. É a vergonha que nós temos na nossa região, nós pagamos o maior pedágio do mundo pelo percurso percorrido, descer pela Anchieta, obrigatoriamente, todo o cidadão da Baixada Santista, todo domingo... Olha o João, não deixa o João nervoso. Tem uma placa ali escrito litoral. Isso é na interligação, na Anchieta, no único caminho que nós tínhamos isso domingo à noite. Eu estava voltando lá da... É foto sua. É foto minha. Voltando do congresso que teve das lojistas lá em Aruzindóia. Fechada para mais um dia, fechada a imigrantes para os santistas e para a região da Baixada Santista descer. É o grande absurdo, não tem um prefeito corajoso, não tem um vereador corajoso de bater nessa tecla, porque eles fazem o que eles querem. Nós temos uma estrada de 1950 e pouco, que é a Anchieta, paga pelo poder público, pagamos R$ 25,20 para descer por esse lugar, perigoso, não tinha um carro da Polícia Rodoviária, nem no posto da Polícia Rodoviária tinha um carro da Polícia Rodoviária. Quanto tempo de espera, João? E no próprio domingo, teve na Padre Manuel da Nóbrega também apedrejamento do mesmo jeito, com bandidos, pegaram um carro lá, um Onix inclusive. É um absurdo. Nós estamos reféns aqui na nossa cidade, só queria colocar isso, desculpa, Filete. Não, tudo bem, mas é algo absurdo que nós estamos passando. Nós não podemos ter o direito de descer na pista que nós pagamos. É uma falta de responsabilidade do poder público. Se não tem espaço suficiente, se falta mais pista, construa-se mais pista. Estão pagando uma fortuna. Ou não cobra pedágio, então, ou cobra mais barato que no outro que nós já pagamos, desde 1950 pagamos com os impostos na Anchieta. Então, não dá para viver mais nessa situação com risco, sem um carro da polícia. Quem desceu sabe o que eu estou falando e parar do trânsito. Estamos chegando ao final do programa, queria agradecer a tua participação de todos. Não deixe o João nervoso, que ele não vai trazer presente aqui da Design pra gente. Pô, aí você quer presente, quer deixar o cara nervoso? Rodrigo, um abraço, parabéns pelo Projeto Cuíca, se a gente puder colaborar na Clínica Filete, nosso curso, nós estamos aí para colaborar, parabéns pelo teu trabalho, pelo pioneirismo na região, né? Parabéns para a Paula Paparelli, que está te assessorando aqui. Volte outras vezes para a gente discutir mais sobre educação. Obrigado, fico muito contente com o convite. Foi um prazer estar com vocês e com os nossos espectadores. E parabéns, Rodrigo. Parabéns pelo Obrigado, trabalho. João. Fiquem com Deus, um excelente dia e continue com a nossa extensa programação na TV Com. Muito obrigado.